Histórias assombradas. Relato de quando eu estava em coma. Olha lá. Oi, Ana, tudo bem? Deixa eu só ver se é um moço, não. Eu acho que é um moço que nos conta. Oi, Ana, tudo bem? Conheci o canal no início desse mês de. Ah, não. Pera aí, do ano passado, então, esse relato. É? Uai. Rapaz, o relato é de novembro do ano passado. E eu cacei ele agora. Olha lá. Oi, Ana, tudo bem? Conheci o canal no início desse mês, novembro de 2021, e decidi enviar logo o meu relato. E eu vou ler quase um ano depois, né? Conheci o canal por um relato seu, o relato 208. Eles podem ouvir. Muito interessante esse relato. O motivo de eu ter descoberto o canal foi justamente procurando sobre experiências de coma. Até que acabei dando de cara com esse relato. Eles podem ouvir e logo me apaixonei. Se houver nomes, já estão alterados, como nos é pedido. Então pode ficar sossegada. Muito obrigada. Tudo isso aconteceu no ano de 2007, quando eu tinha 17 anos. Estávamos indo fazer uma visita à casa da minha avó paterna, em uma cidade vizinha. Esperávamos no carro, eu, meu pai e minha madrasta. Meu pai dirigia. Esperávamos no carro, eu falei? Gente, tô pirando. Estávamos no carro, eu, meu pai e minha madrasta. Meu pai dirigia, minha madrasta estava no passageiro e eu no banco de trás, atrás dela. Acontece que nesse dia em questão, o meu pai e minha madrasta tinham brigado muito. E meu pai tinha o costume de, quando estava bravo, acelerar o carro, sabe? Pegar altas velocidades, porque tá nervoso, tá bravo. Imagino eu que talvez para causar medo ou alguma coisa, não sei, mas pesava no pé ali quando estava bravo. Bom, nesse dia, infelizmente, ele estava numa velocidade muito alta e acabou perdendo o controle do carro, que saiu da pista. Ana, eu lembro das coisas em câmera lenta, eu lembro desse momento em câmera lenta. Eu senti que o carro já não estava mais no chão, então começamos a inclinar e o carro ia cair, emborcado de lado no barranco ao lado da pista. Isso foi assim em questão de segundos. E lembro que a única coisa que eu consegui pensar foi: morri. Eu não consegui pensar em mais nada. Achei que ali era o meu fim. O carro bateu no chão e eu perdi minha visão, meu tato e, por fim, a minha audição. Tudo tinha se apagado. Ai, gente, que situação! A partir daí aconteceu algo bizarro. Eu estava em um escuro total. Eu sabia que estava lá, mas eu não sentia nada. Eu não conseguia falar. Era como se eu estivesse consciente, mas em um escuro. Nessa época eu era um pouco descrente de tudo. Na minha cabeça, quando a gente morria, acabava. Não tinha nada depois. E eu lembro que nesse escuro eu pensava que a morte era aquilo. Lampejos de consciência numa escuridão eterna. Do nada, eu acordei no chão de uma sala. Parecia a sala de um hospital, mas totalmente vazia. O teto era incrivelmente branco e brilhava. Não sabia dizer se a luz era muito forte e não dava para ver de fato o teto ou se realmente era o teto que brilhava. Levantei e só aí me dei conta de que eu estava nu. A única coisa em meu corpo era um colar de várias bolinhas pequenas. Ele era dourado, parecia até de ouro. Ouvi então uma voz dentro da minha cabeça falando assim: não deixe esse colar fora de contato com o seu corpo em hipótese alguma, mesmo que o peçam. Agora tente vir até mim. Eu não entendia direito o que significava aquilo, se era um sonho muito doido, uma alucinação, ou se de fato eu estava no pós-morte. Saí pela única porta que ali tinha e dei de cara com um enorme corredor. Caminhei por ele até que cheguei ao seu fim.
onde tinha dois caminhos, um para a direita e outro para a esquerda. A partir daí foi uma confusão danada. Era um labirinto. Tinha várias e várias portas e mais corredores. Eu caminhei por horas e horas ali. Enquanto eu caminhava, às vezes, do alto, eu tinha a impressão de ouvir a voz da minha mãe, essa que me enchia de esperança, porque muitas vezes eu queria desistir. Parecia que eu nunca ia chegar a lugar nenhum. Algumas portas eram em direção a corredores brancos, como os de hospitais, e com aquela luz incrível no teto. Outros davam em direção a corredores escuros, com uma luz fraca e pareciam ser de tijolos sujos. Obviamente, eu caminhava só pelos brancos. Eu tinha medo dos escuros, ainda mais estando nu. Mas chegou um momento que eu tomei coragem e entrei em uma, porque parecia que eu estava andando em círculos. Eu não chegava a lugar algum. Então entrei nesse corredor escuro, e assim que a porta atrás de mim bateu, percebi que ela estava trancada. Pronto, eu tinha me ferrado de vez, mas agora tinha que continuar, né? Comecei a caminhar por esse corredor escuro, até que cheguei a uma curva e, ao me virar, me deparei com um homem em frente a uma porta. Essa que era diferente das portas que eu havia passado anteriormente. Todas as portas que eu passava eram portas pretas com uma janelinha ao lado. Por isso eu sabia se eram ou não corredores escuros. Ah, olhava pela janelinha, isso. Aquela porta que ele estava na frente era uma porta dupla, bem grande, incomum. Ele também estava nu, mas usava uma boina na cabeça e era muito mal encarado. Ele era também corcunda, era curvado para frente. Ele me olhou, me encarou e falou: "Se quiser entrar aqui, vai ter que tirar esse colar aí." Aquele homem não me passava uma sensação boa. E lembrei-me da voz da mulher no início falando para eu não tirar o colar em hipótese alguma. E então eu disse para aquele homem que eu não podia tirar o colar. Ele então falou que eu deveria ir embora, que de nada seria útil ali. Eu comentei que a porta que eu vim estava trancada e que não tinha mais nenhuma saída. Ele apontou para trás de mim e depois de forçar muito, peraí, ele apontou para trás de mim e depois de forçar muito a vista, percebi que ali tinha uma porta, igual aquelas portas de incêndio que você abre empurrando uma barra. Abri e novamente dei de cara com aqueles corredores luminosos e novamente me pus a andar. Depois de mais horas andando, eu também já tinha ouvido a voz da minha avó e da minha tia, além de uma voz de um homem que eu não conhecia, todos falando que eu ia ficar bem, que eu deveria ser forte. Aquilo me enchia de ânimo e de vontade de continuar. Até que depois de mais e mais horas andando, e eu preciso pontuar aqui que eu, em nenhum momento, senti cansaço. Eu sentia vontade de parar por desânimo, mas cansaço físico, fome, sede, essas coisas, eu não senti. Enfim, cheguei a uma porta que dava para mais um corredor, mas no final desse corredor havia uma sala, igual aquela que eu acordei inicialmente. Pensei até que poderia ter andado em círculos aquele labirinto e voltado ao início, mas eu entrei mesmo assim. Ao chegar à sala, lá havia uma senhorinha, vestindo um vestido azul, tão claro que era quase branco. Essa senhorinha olhou para mim, sorriu e disse: "Ah, você finalmente chegou! Eu estava esperando." Ela também estava na frente de uma porta, igual aquela que o homem estava na frente, uma porta dupla. Mas a primeira coisa que eu fiz foi esconder a minha vergonha, né, as partes, com as mãos, afinal eu estava nu na frente de uma senhora. Ela deu risada e disse que tinha roupas para mim, e ela abriu um pouco a porta e puxou de lá de dentro um par de roupas, uma calça e uma blusa, totalmente brancas. Ok,
eu vesti as roupas e ela me aguardou virada de costas. Assim que eu terminei, ela disse que eu estava pronto para entrar. Mas aí ela parou, como se tivesse ouvido algo, sabe? Como se tivesse escutado algo que eu não ouvi. Ela então balançou a cabeça, em confirmação e disse: "Ah, ainda não. Você tem que voltar." Ah, pronto. Eu tinha andado, sabe-se lá por quanto tempo naqueles corredores eternos e agora eu tinha que voltar? Mas ela me informou que não tinha jeito, que ainda não era a hora, e que eu deveria voltar, e me desejou sorte. Também disse que de modo algum, ela também disse que de modo algum eu tirasse o colar, que se eu o tirasse, coisas terríveis aconteceriam. Despedi-me dela e continuei a andar, tentando achar o caminho de volta. Obviamente, eu não sabia de cor o caminho, já que eu andava ali sem decorar por onde eu estava andando, entrando. Eventualmente, após muito andar, eu notei que havia em um dos corredores uma porta dupla, igual àquelas que o homem e a mulher estavam na frente, mas nessa não tinha ninguém. Fui até ela e, ao chegar em frente a ela, senti que eu não deveria entrar, por pura intuição, mas a minha curiosidade não permitiu e eu empurrei e entrei. Assim que entrei, eu ouvi alguns bips iguais os de hospital mesmo, barulhos comuns que ouvimos quando estamos na UTI. Então eu ouvi uma voz falando assim: "Esse daí, se tiver sorte, morre rápido e para de sofrer, porque as chances dele acordar são quase nulas." Ana, aquilo me deixou tão mal, tão para baixo. Eu nunca senti, nem antes e nem depois, tanta tristeza dentro de mim. A minha vontade era de parar ali mesmo e desistir. A fivela do colar então estourou e o mesmo caiu por dentro da camisa. O colar caiu por dentro da camisa e eu, num ato instintivo, o segurei em cima da minha barriga. E com muito pesar e tristeza, eu consegui sair daquela sala. Antes de sair, eu escutei uma movimentação estranha na sala. Parecia que estava acontecendo alguma coisa, mas eu estava tão inerte em pensamentos ruins que eu nem prestei atenção direito. Ao sair da sala, ainda meio abatido, eu, seguindo o conselho daquela senhora, amarrei o colar no pulso e ainda dei uma volta no dedo médio, para que assim, caso o nó do pulso estourasse ou soltasse, eu o fecharia na mão antes dele cair no chão, já que a moça disse que o colar deveria estar sempre em contato com o meu corpo, né? Não necessariamente no pescoço. Andei mais e mais horas. Eu não sei de onde eu tirei forças para continuar, pois eu estava meio deprimido, mas continuava tentando chegar a algum lugar. Até que depois de sei lá quanto tempo, finalmente consegui chegar à mesma sala que eu acordei. E assim que eu pisei o pé naquela sala, eu apaguei. Não sei se foi algo imediato ou demorado. Foi como tomar uma anestesia geral. Você apaga e acorda logo em seguida, pois o cérebro não registra nada nesse meio tempo. Deu para entender? Deu. Assim que eu abri os olhos, minha mãe, que estava do meu lado, logo tratou de chamar os médicos. Foi considerado um milagre, pois não tinham expectativas que eu fosse sobreviver. Descobri que eu fiquei em coma por 23 dias e que durante esse tempo as pessoas que ficaram comigo no hospital foram minha mãe, minha tia e minha avó. E eu reconheci, depois de acordado, aquela voz de homem que me motivava. Era o médico que estava responsável por mim. Durante o acidente, eu quebrei a clavícula e a perna, além de vários cortes, e bati a cabeça muito forte. Foram meses de fisioterapia e luta para conseguir voltar ao normal. E hoje eu praticamente não tenho nenhuma sequela.
Meu pai saiu do acidente com o braço e a costela quebrada. Minha madrasta, infelizmente, sofreu uma grave hemorragia e não sobreviveu. Lembra que eu estava atrás dela durante o acidente? O carro virou para o nosso lado, então, consequentemente, absorvemos a maior parte do impacto. E fica um conselho aqui: usem o cinto de segurança. Ana, eu não acredito que tudo que eu vivi foi pura coisa da minha cabeça. Mas o que será que era aquele homem e aquela mulher em frente àquelas portas? E por que eu não poderia tirar o colar? E aquele labirinto de corredores eternos? Eu não tenho explicação para isso. Contei o que aconteceu para o médico que cuidava de mim e ele disse que quem falou que se eu tivesse sorte eu morreria e pararia de sofrer foi um outro médico, e pouco tempo após aquilo eu comecei a convulsionar. Assim como você disse naquele relato que eles podem nos ouvir, sim, nós, eh, nós em coma, ouvimos o que acontece ao redor. Tem várias histórias sobre isso. Mesmo que esteja sem esperança, não falem isso perto do paciente, é completamente desnecessário. Hoje, após todos esses acontecimentos, eu, depois de passar por aquela tristeza, tive certeza de qual área eu seguiria: a área da psicologia. Hoje sou psicólogo com muito orgulho e me alegra poder ajudar as pessoas a organizarem as suas mentes. Inclusive, tenho algumas histórias assombradas dessa área, as quais deixarei para alguns próximos relatos. E pelo sigilo entre eu e o paciente, né, mesmo pedindo autorização, já aviso que são todas obras de ficção, se é que me entendem. Cadê? Esse foi o relato. Muito obrigado pela atenção e que Deus abençoe todos vocês que estão ouvindo, ou a Ana se estiver lendo ele. Até uma próxima. Boa noite. Um beijo para você. Muito obrigada. Vamos ver. Espero que você veja, né? Porque ele mandou em novembro de 2021. Estamos cá em maio de 2022. Mas que legal, gente. Cadê? Deixa eu. Cadê vocês? Para quem não sabe do que ele está falando, tem um relato que eu escutei de uma professora minha na faculdade, essa história, e eu guardei ela na minha mente até hoje, né? E eu contei aqui um relato. Primeiro eu contei de forma escrita, a gente não tinha canal no YouTube ainda, então eu escrevi esse relato lá no sobrenatural.org. Eu acredito que foi lá no sobrenatural.org ainda. E eu dei o título de Eles Podem Ouvir, porque ela me contou que tinha um menino, era uma criança ainda. Eu não lembro agora os motivos, mas ele estava em coma, esse menino. E ela passava no hospital, ela era da área ali da pediatria, e mesmo o menino em coma, ela ia todo dia ali e falava com ele. Falava: "Oi, e aí, como você tá?" E falava animada, sabe: "Como você tá? Eu acho que você está melhorando muito. Continue assim, viu? Olha", sabe, só falando coisa boa, coisa. Todo dia que ela podia, ela passava lá e falava coisa boa. Aí ela falou: "Ó, fiquei sabendo que você gosta muito de um quadro." Aí ela foi lá, pediu para a família, trouxe o quadro, colocou nos pés dele. Falou: "Olha, eu trouxe o quadro que você gosta, tá aqui com você", e não sei o quê. Só que aí ela precisou ter, tipo, uma folga. E agora eu não lembro exatamente do relato, se ele começou a ter melhoras ali nos ai, me fugiu a palavra. Nos dados dele, não, ai, gente, me fugiu a palavra. Sabe, na pressão, no não sei o quê, no quadro dele, uma melhora no quadro, sabe? Eu não lembro exatamente, mas sei que ela precisou ficar afastada uns dias, que era folga dela, eu não sei, e ela não passou esses dias lá. E nisso, um enfermeiro, não sei se foi alguém que contou para ela ou o quê, que o enfermeiro passou lá e falou na frente do menino, do paciente que estava em coma. Falou: "Vixe, isso aí esquece, gente. Isso daí não vai, não passa de um mês ou de um mês no máximo. Esse quadro aqui é impossível, não vai viver." Sabe, alguma coisa assim?
Aí, ela, não sei se ela ficou sabendo disso, ela falou: "A vontade que eu tinha era de fechar minha mão e meter-lhe um soco na cara daquele enfermeiro". E aí, depois disso, aí o quadro começou a piorar, sabe. Ele tinha dado uma melhora, se não me engano, e aí começou a decair. Por isso que o moço falou que ele viu aquele relato e lembrou dele. E aí ela voltou e falou: "Não liga pra ele é um idiota e não sei o quê, e você tá bem sim", começou a falar. E aí ela falou que ele abriu o olho. Nesse momento ele abriu o olho, olhou pra ela, meio que ela sentiu que foi um agradecimento e fechou o olho de novo. Se não me engano é isso, gente, talvez eu esteja ainda perdendo um pouco aqui do, vocês têm que ler ou assistir o relato. E depois disso ele faleceu. Então foi quase como se ele tivesse agradecido a ela, mas não sei, talvez aquele enfermeiro que, como ele, você viu que ele falou o tanto que ele sentiu de tristeza do lado de lá, vontade de desistir? E por isso que a gente fala, e tem outras histórias, acha que a pessoa tá em coma, não tá ali, tá inconsciente, mas não, a pessoa pode ouvir. Talvez nem todos se lembrem, como esse rapaz se lembrou do que aconteceu com ele, teve uma experiência de quase morte e se lembrou disso. Eu acho que todo mundo tem uma experiência, todo mundo tá ouvindo, mas nem todos se recordam ao acordar, não é? Para contar a história. Mas tem muitas histórias. Outra história, deixa eu só catar o gancho aqui, que minha mãe conta. Agora não vou lembrar quem é também, mas lá no sítio, eu acho que era o pai dela, meu avô, morreu um homem lá. Lá no sítio, né? Década de 40, 50, década de 40, 50, sei lá. O homem morreu, aí eles estavam lá, faz um caixão e não sei o que, botaram o homem velado, deitado numa esteira no chão. E aí todo mundo lá no velório, de repente, esse homem senta o morto senta. Aí todo mundo saiu correndo. Ficou uns 3, 4 mais corajosos ali, meu avô era um deles. E aí ficou assim, falou, aí o homem sentou e falou: "O que que tá acontecendo?" Aí, tipo, é que assim, você morreu, sabe? Você estava morto, o que que aconteceu? Aí o homem começou a contar o que aconteceu. E ele falava que ele estava andando por uma linha tão fina que parecia um fio de cabelo, e ele tinha que se equilibrar naquele fio, e ele andava naquele fio, se equilibrando para não cair. Quando ele chegou na ponta, tinha uma moça. Essa moça fez assim para ele parar e falou: "Ainda não é a sua hora, vire e volte". Aí ele pensou que nem o cara, ela falou: "Ah, você tá brincando comigo, eu andei me equilibrando até aqui, vou ter que voltar", mas não tinha outro jeito. Ele virou, disse que voltou todo aquele fiozinho de novo, e quando ele chegou na outra ponta, ele acordou ali no chão. E e é uma experiência de quase morte. Isso meu avô contava, né, contou para minha mãe me contou que era minha avó saberia dizer quem que é o fulano lá que morreu e voltou no sítio. Mas eu tô falando dessas experiências de quase morte, sabe, que é do pessoal que mantém a consciência, pessoal não, né, pessoal que lembra e consegue relatar pra gente aqui depois o que aconteceu, né. Mas o que fica é, se você estiver frente a uma pessoa que está em coma, fale com ela e fale coisas boas que vão animar, tá? Que tem resultado, tá? E não ligue para quem falar o contrário. Beleza. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.